Olá pessoal, sou a Tiziana. Sou o Thiago. Nós não somos teólogos, somos cristãos, estamos lendo a Bíblia e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o livro de Juízes. Esse livro, ele não tem uma referência clara, uma citação clara de quem realmente escreveu esse livro, mas ele é um livro que tem 21 capítulos e nós vamos estar falando um pouquinho com vocês sobre o resumo desse livro. Esse livro ele já inicia com a referência da morte de Josué, que era um grande líder em Israel, que nós falamos no vídeo passado, né, falando sobre o livro de Josué. E Josué, o fim dos seus dias terminam ali e a sequência continua do povo de Israel, mas a tribo de Judá se levanta, né, e ela conquista algumas terras, e mesmo após a morte de Josué, mas quando eles conquistam essa terra, eles não expulsam o povo, os habitantes que moravam ali, como Deus havia ordenado. Então, aí o povo de Israel começa a se misturar, né, com esse povo que morava ali, por eles não expulsar eles, então começa uma mistura de povos, e aí o povo de Israel começa a se contaminar e começa a adorar outros deuses, e daí vão se perdendo já pelo caminho. E aí uma maldição cai sobre o povo e eles dividem, né? Eles se dividem como nação e começam a ser perseguidos, né, por seus inimigos. E aí começa uma sequência de derrotas, começaram a ser escravizados novamente, né, sendo derrotados, sendo miseráveis mesmo ali por desobedecerem, né, ao Senhor. A bênção e a maldição, né? Como está nos livros anteriores que a gente viu. Infelizmente, depois de Josué, não teve a sequência de pessoas, de profetas, de grandes líderes aí se levantar, e veio a era de Juízes, que passa aí num período aproximado aí de 300 anos. E aí começa toda essa fase de repetição, né? O povo, como a Tiziana falou, começa a ser perseguido pelos inimigos, e aí o povo clama a Deus. E aí Deus ouve o clamor do povo e começa a enviar sobre Israel os chamados juízes, né? Que eles iam ali pelo povo, né? Interceder pelo povo ali, guerrear realmente pelo povo, ser eles ali governantes. Só que esses juízes, eles tinham um chamado, mas nem todos estavam na presença de Deus e nem todos eram usados pelo Espírito Santo de Deus. Infelizmente é um período que as pessoas buscavam por coisas ou por determinadas circunstâncias que estavam, e Deus ouviu o clamor delas, só que voltava ao mesmo ciclo. E Israel se dividiu, as tribos se dividiram e começaram a se levantar juízes por tribo, mas nunca mais conseguiram juntar todas as tribos, né, de Israel. E aí tiveram vários juízes, né? O primeiro Otoniel, depois Eude, Sangar, Débora e Baraque, depois Gideão e Abimeleque, Tolá e Jair, Jefté, Ibsam, Elon, Abdon e por último aí Sansão, que a gente vai ver um pouquinho mais. Então cada juiz ele se levantava por um determinado período, né? E naquele período às vezes eles derrotavam os exércitos, os inimigos, e viviam um tempo de paz. Mas de novo o povo começava a fazer o que desagradava a Deus, de novo o povo não tinha uma aliança com Deus, eles eram totalmente rasos ali, só fazia algo ou clamavam quando estavam realmente precisando. Então por isso que voltava-se o ciclo de novo, passava a era do juiz, o povo começava a fazer tudo de novo, e aí Deus levantava outro juiz. E um grande juiz aí que foi levantado foi Gideão, né? Então nós temos uma história aí sobre Gideão, né? Ele era de uma pequena tribo, mas Deus chamou ele, no meio das dificuldades ali do povo, ele ainda estava trabalhando, e Deus chamou ele, e ele pede várias vezes confirmações se era Deus mesmo, um anjo, e ele se levanta para fazer algo de diferente. E Gideão levanta homens contra ele, a favor dele, para lutar a causa dele. E aí ele levanta vários homens, e ele está ali com aquela cerca de 10 mil homens com ele. Só que no outro lado tinha cerca aproximadamente de 135 mil homens.
já era feio o negócio, né? Tem 10 mil, o outro 135, então imagina aí, sei lá, um Iraque aí da vida e nos Estados Unidos, né? Um negócio assim, duas potências totalmente diferentes. Mas Gideão tinha Deus tinha chamado ele, então ele estava crendo naquilo. Só que Deus é tremendo e ele não age como o homem vê, ele age de formas diferentes pela fé. E aí ele faz alguns testes com aqueles homens, ele já começa, galera, quem quer medroso aí pode voltar para casa. Já volta para casa uma galera. E às vezes é isso, né? Tem uma grande quantidade de pessoas, mas nem todo mundo estava a fim de Você chegar. não pode contar, né, com todos. Não pode Na contar. verdade, é essa. E na primeira ali, os medrosos já vazou. Eu creio que você não é medroso, né? Deus vai te dar força. E aí ficou uma galera, aí Deus ainda fala, ó, põe o pessoal tomar água no rio. Então quem tomar, né, tipo lambendo, igual um cachorro, né? Chega lá e coloca a língua na água e bebe, igual um cachorro, seu cachorrinho, gato. Você separa do lado. Quem chegar, né, se abaixar, porque olha a postura do soldado, se abaixar, ficar com a espada, ele pega a água do rio e coloca na boca. Então ele está sempre alerta ali com a espada na mão. Esse é um soldado. E quem fez isso daí? 300 homens. Então já estava ruim, 300 por 135 mil. É quase 500 homens por um, né? Dá ali 450 mais ou menos. Então assim, cada homem de Gideão tinha que matar pelo menos quase 500 homens. Só que eles não era pela força deles, era Deus que tinha mandado. E Deus ali começa a confundir o exército inimigo, e eles começam a se matar entre eles, e Gideão cai para cima e faz uma estratégia, divide um grupo de 50, com lança, com tocha de fogo, com quebrando o jarro também, e aí consegue essa conquista. E aí o povo clama por Gideão, você tem que ser o líder aí e tal, só que Gideão também não conseguiu dar sequência nesse grande milagre que Deus fez, e ele acabou, infelizmente, voltando à idolatria, ele mesmo, né, ali voltando à idolatria, e por isso se perdeu e teve problemas, e o filho dele, né, se levantou até contra os irmãos, e ele, infelizmente, o ciclo retornou de novo aí, miséria do povo, o povo sendo perseguido novamente. E tudo isso porque era uma geração que não conhecia a Deus, né? Uma geração que estava afastada da presença de Deus, afastada dos mandamentos que o Senhor tinha deixado para o povo de Israel, né? Toda aquela geração que era comandada por Josué, por Moisés, que conheciam o Senhor, que verdadeiramente o adoravam, né? E estavam aos pés do Senhor. Toda essa geração havia passado, havia morrido, então essa geração era uma geração que estava longe do Senhor realmente. E então assim as coisas começou só derrota, só coisas ruins acontecendo. E aí a gente vê também a história de Sansão no livro de Juízes, que é uma história bastante conhecida, né? Foi um outro juiz com bastante destaque, né? As pessoas conhecem a história de Sansão. Sua mãe era estéril, né? E a mãe dele fez um voto com o Senhor que quando ela engravidasse, que ela tivesse, né, o filho, então ela fez o voto do Nazireu, que nós falamos também no livro de Números, né? Nós vimos sobre esse voto. E é uma pessoa separada para Deus, uma pessoa totalmente separada e voltada para as questões de obediência mesmo ao Senhor, né? O Nazireu, ele não podia passar navalha na cabeça, não podia beber ou comer nada que tivesse vinho, né? Uva, fosse né? da uva. Tocar em cadáver. Não podia tocar em cadáver, né? Não podia comer coisas impuras. E Sansão, ele tinha esse voto na vida dele, a mãe dele fez esse voto. E Sansão tinha o Espírito do Senhor sobre ele. O Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Então Sansão, ele começou a matar os filisteus, né? Aí a Bíblia relata que com uma mandíbula de jumento ele matou 1000 homens, né? E realizou grandes feitos. Mas porque o Espírito do Senhor estava com ele, porque ele era obediente ao Senhor.
Mas à medida que Sansão foi desobedecendo e quebrando o voto, aos poucos ele foi quebrando esse voto, ele foi desobedecendo mesmo ao Senhor e aos mandamentos do Senhor. Então é onde ele foi capturado pelos inimigos, né? E aí ele teve seus olhos perfurados, né? Tudo porque ele quebrou princípios, ele quebrou o voto, ele quebrou mesmo ali a aliança que ele tinha com o Senhor. Mas no final da sua vida ele se arrepende, né? Nos últimos dias ali ele se arrepende de tudo que aconteceu. Então ele pede ao Senhor, né? Que dê força a ele mais uma vez, né? Para matar os inimigos. E aí quando o Senhor vem sobre ele novamente e ele se arrepende, ele, no dia da sua morte, ele matou muito mais do que em toda a sua vida, né? Enquanto ele estava preso, derrubando as torres. Derrubando as torres. E Sansão, as colunas. E Sansão, ele é o último juiz, né? Infelizmente, a vida dele é o que retrata juízes, né? É um povo totalmente que tinha ali um direcionamento do Senhor, passava um período bem, quando estava bem, se voltava de novo à idolatria, ao pecado, e infelizmente se afastava. E o livro de Juízes ainda acaba muito drástico, né? Aí com assassinatos, com guerra entre eles, né? Com pecados aí críticos, né? Pecados aí sobre imoralidade, sobre tudo ali acontece em Juízes. Então naqueles dias não havia um rei sobre Israel, e cada homem fazia o que era certo a seus próprios olhos. Uma geração rasa que não serviu ao Senhor, infelizmente. Então que a gente se levante como uma geração que sirva ao Senhor de todo o coração, né? Que não sejamos como essas pessoas no livro de Juízes, e pelo um grande período de tempo, 300 anos. Então que você leia a Bíblia, que você esteja em comunhão com o Pai a cada dia. E eu peço para vocês, acompanhem conosco, leia a Bíblia desde Gênesis, né, até Juízes agora. E nós temos aí o próximo livro, que é Ruth. Então nós estaremos lendo o livro de Ruth e fazendo novamente o vídeo. Nós agradecemos, deixa aí seu comentário, curta aí e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe. Abençoe sua família. Até. Leia a palavra na íntegra e deixe o Senhor falar com você. Conheça Ele, prossiga em conhecê-lo, que é isso que o Senhor deseja para nós. Amém. Tchau.